Boa noite a todos. Vamos começar com a leitura do livro Convites de Sheila. A mensagem de hoje é Gotículas. Para um pouco e olha ao teu redor. Enxergarás incontáveis almas desfalecentes, vergadas no peso de inúmeras dores. Muitas trazem feridas abertas, pedindo socorro imediato. Outras carregam úlceras ocultas, reclamando atenção espiritual. Diante deles, evita a postura de julgador e aproxima-te para ajudar. Eles não te exigem solução imediata para os problemas que enfrentam. Contam apenas com a tua generosidade na forma de pequenos atos. Ninguém precisa dominar a oratória eloquente para dizer breves palavras de consolação e incentivo. Não é preciso a mesa abastada para acalmar estômagos infantis necessitados simplesmente de leite morno. Bondoso e discreto, as gotículas aliviam os corações ressecados pelo sofrimento. Faze assim e as gotículas de fraternidade que vertereis nas horas anônimas se transformarão para a tua própria alma, felicitando-te com a paz imperecível. Uma boa palestra a todos. Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nesta oportunidade aqui na Casa Espírita Caminho de Luz. Aos que estão chegando aqui pela primeira vez, sintam-se também abraçados por todos nós, encarnados e desencarnados, que fazemos parte desta família e que todos nós juntos possamos participar desta reunião, deste banquete espiritual. Para tanto, para abrirmos os trabalhos desta noite, aproveitando-se deste momento, desses breves instantes, com este silêncio em nossos pensamentos, envolvidos por esta música, possamos adentrar ao nosso quarto íntimo, a nossa realidade espiritual, para elevarmos os nossos pensamentos a Deus e termos, na linguagem de cada um, uma breve conversa com Deus, para dizer-lhe da gratidão de nos encontrarmos aqui hoje, neste momento. Nesse ambiente reina a paz, a harmonia, envolvidos que estamos sob o amparo dos bons espíritos, os amigos do alto que nos acolhem fraternalmente e que neste momento nos envolvem nas energias superiores, promovendo este bem-estar a cada um de nós. Estas gotículas espirituais dos esclarecimentos da doutrina que tanto nos
ajuda melhor a administrarmos as nossas vidas. Aqui neste pronto socorro espiritual, onde recebemos as bênçãos para o refortalecimento das nossas forças físicas e morais. Os amigos do alto nos ajudando a melhor compreender as leis que regem as nossas vidas. É com muita alegria íntima que podemos nos sentir presentes neste momento, recebendo a cada instante este presente divino, as luzes que libertam consciências dos esclarecimentos espíritas. Que a paz esteja com todos nós neste momento e com todos aqueles aos quais possamos pensar que estão em nossa tela mental, para que através da prece, este socorro à distância, possamos alcançar os nossos irmãos em caminhada, aqueles que convivem conosco, direto ou indiretamente, para que também sejam envolvidos pelas bênçãos de nosso Pai Criador. Muito obrigado, Senhor. Com esta prece, nós humildemente pedimos a Ti, Pai, ao mentor espiritual desta casa, para darmos por iniciada a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. E conosco hoje nós temos a nossa irmã Flávia Borges. Nós podemos dizer que é prata da casa, né? Que é uma das nossas evangelizadoras, que vem caminhando conosco ao longo de alguns anos e hoje nos brinda com a sua fala para todos nós, e é com muita alegria que nós a recebemos, que ela está aqui conosco, né? E que rogamos aos bons espíritos que já vêm te inspirando ao longo desse mês, né? Quando nós a convidamos para falar, que Jesus esteja contigo, que os benfeitores dessa casa, que já nos acolheram há bastante tempo, possam te amparar nessa oportunidade rica que nos é permitida. Que assim seja. Boa noite. Com muita alegria e gratidão no meu coração que eu estou aqui para, junto com vocês, refletirmos sobre alguns dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E um que ele nos deixa e que eu vou tentar falar aqui hoje é sobre as crianças. Eu vou ler um pedacinho da passagem e depois eu vou tentando refletir juntos. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Primeiro, nessa passagem, eu penso em a gente tentar imaginar essa cena, né? Como seria para esses discípulos e essas pessoas que conviveram com Jesus naquela época, como seria ouvi-lo, como seria vê-lo entre essa multidão, os ensinamentos que ele deixava para quem estivesse ali por perto. Ele aproveitava cada ocasião, cada oportunidade junto a ele
era um ensinamento. Então imagina como que todas essas pessoas que estavam ali, né, que tinham essa oportunidade, queriam chegar perto dele, né, queriam buscar ele, queriam conhecer esse homem, né, queriam compreender. E alguns também iam em busca de auxílio, em busca de curas, né? E os discípulos que estavam junto com eles, como é que eles viam tudo isso? Né? Porque também estavam ali aprendendo com ele. Esses discípulos eram pessoas, eram homens como nós, né? Em busca da sua jornada evolutiva, mostravam também as suas fragilidades. E naquele momento, essas crianças que estavam ali, que essas mães levaram, esses pais, esses familiares estavam ali junto, elas queriam chegar perto de Jesus. E o que esses discípulos pensaram, né, com essa cena das crianças? E imaginemos essa cena nos dias de hoje. Tem alguém que está fazendo algum ensinamento, aí vem junto com as crianças, e essas crianças muitas vezes tumultuam o espaço, elas têm uma energia diferente, uma energia que contagia, que muitas vezes bagunça, que faz barulho. Então esses discípulos que estavam ali, num primeiro momento, o que eles imaginaram? Eles se colocaram numa posição talvez de protetores de Jesus, de seguranças de Jesus, né? E fizeram como que uma barreira, impedindo que essas crianças chegassem perto dele, né? Porque imaginaram assim, né? O que será que elas agregariam para Jesus nesse momento? Não é melhor deixar o mestre falando e vamos afastar essas crianças? E aí, Jesus, aproveitando cada oportunidade que tinha, vem com uma lição, com a atitude de chamá-las para junto de si. Ele nos convida nesse momento, né, com esse ensinamento, o cuidado e a proteção que a gente precisa ter para as nossas crianças. E elas merecem muito mais que proteção, muito mais que carinho, né? A gente, muitas vezes, nesse mundo desatento que a gente vive, onde falta amor, falta cuidado, falta respeito com essas crianças, Jesus vem e nos dá essa lição. Não impeçam que elas cheguem até mim, não coloque barreiras, deixem que elas cheguem, né? E a criança, quando ela chega nesse plano, nesse mundo material nosso, né? Quando a gente olha uma criança, normalmente a gente sente ternura, sente vontade de dar afeto para essas crianças, sente vontade de cuidar dessas crianças, né? E Jesus, ele nos mostra que muito mais que só muitas vezes dá o que essa criança necessita naquele primeiro momento, né? Porque o que uma criança precisa quando ela nasce? De todo cuidado, de toda proteção, né? Porque ela está ali e quando a gente tem um bebê na nossa frente, a primeira sensação que a gente tem é de que ele precisa de cuidado, porque ele precisa de proteção, né? E muitas vezes, nesse mundo desatento que a gente tem, a gente não consegue perceber também que ao longo da vida a criança também nos ensina e nos mostra muito além desse cuidado e dessa proteção, né? E o corpo dessa criança, com toda a sua fragilidade, com toda a sua inocência e a sua pureza, né? E Jesus vem nos mostrar com isso de que quando nós adultos, né, assim como os discípulos, afastamos essa criança de um espaço onde ela possa ensinar, né, onde ela possa aprender, né, onde ela possa ser conduzida, né, aos ensinamentos de Jesus, a gente não pode impedir que essa criança
chegue até ele, né? Porque num primeiro momento, quando elas chegam conduzidas por alguém, né? Uma criança não chega aqui ao centro espírita sozinha, muito difícil, né? Ela vem sempre conduzida por alguém. E nós, enquanto adultos, é que inicialmente conduzimos, né? E depois Jesus, né, com todo o seu papel fundamental, quando a gente traz essa criança até o centro, quando a gente traz ela para a evangelização, né, Jesus aí com toda a sua doçura toca nesse coração infantil e elas vão criando uma intimidade com esse evangelho de Jesus, né? Então, o primeiro grande exemplo que a gente precisa deixar para as nossas crianças é trazer elas, conduzir elas para os caminhos de Jesus. E isso a gente consegue fazer mostrando através das nossas vivências, né? Porque a criança, ela segue o exemplo de quem ela convive, né? Então, assim, a gente conhece uma criança e conhece o ambiente onde ela está pelos comportamentos dela. Então, se aquele ambiente mostra a importância do amor a Jesus, a importância do Evangelho, ela vai transmitir isso para onde ela esteja, do jeito dela, mas ela vai transmitir, né? E Jesus, né, no seu papel de doçura, ele toca esse coração infantil e ele faz com que a criança vá criando essa intimidade com ele, né, com o seu Evangelho, que é o nosso roteiro de vida, nosso roteiro de transformação. E a criança, ela é muito genuína, né? Então, ela mostra aquilo que ela vivencia realmente. E Jesus, né, diante dessa passagem, a gente também não vai julgar esses discípulos, né? Porque Jesus também não escolheu discípulos prontos, assim como ele não escolheu pais prontos. Ele tem a capacidade de ver as nossas potencialidades. Então, se ele deu esse papel de pai, de avô, de tio, de professor, de cuidador para essa criança, porque ele vê a potencialidade também que a gente tem, assim como ele viu potencialidade nesses discípulos que também não estavam prontos e que num primeiro momento afastaram essas crianças, né? E depois de um tempo, como Jesus ele deposita em nós essa potencialidade, e depois de um tempo, com muito esforço e dedicação, ele vai e ele continua insistindo em nós e que nós somos capazes de conduzir também essas crianças, de mostrar para elas qual é esse caminho do amor, qual é o caminho dos ensinamentos de Jesus, esse caminho do bem. Então, a criança, ela sempre, eu digo que ela é um convite para nós, né? É um convite para que a gente olhe com um pouco mais de atenção, um convite para que a gente observe nas pequenas coisas que são essenciais na nossa vida, um convite talvez até para a gente desacelerar um pouco e olhar o mundo de uma forma um pouco mais leve, né? Porque a criança é muito mais leve que um adulto, né? Apesar de a gente, enquanto espíritas, entender que essa criança também tem, já passou por aqui em vários momentos, né? Ela já reencarnou muitas vezes, mas a gente entende que nessa fase de vida eles são muito mais moldáveis, né? Eles são muito mais fáceis de a gente conduzir nesse caminho, porque ele ainda não tem os mesmos comportamentos, né, complexos de um adulto, os mesmos vícios de um adulto, né? Por isso, Jesus coloca de que a criança tem essa inocência, essa pureza de coração. E com a criança, né, como eu disse que ela é um convite, que a gente também possa aprender com as crianças essa arte de amar a Deus, ao mundo e ao próximo, na vivência de algumas virtudes que elas nos mostram. Uma das virtudes que a criança nos mostra no dia a dia é a alegria.
Para uma criança, todo dia é dia de ser feliz. Não com os bens que ela possa ter, né? Não com aquilo que ela pode conquistar se ela trabalhar durante todos os dias, né? Mas com aquilo que ela já tem, com aquilo que ela já tem em mãos, né? Com aquilo que já está em volta dela. Né? Para uma criança, o que basta é o hoje. Então, hoje ela brinca, hoje ela vai para a escola, hoje ela aproveita todas essas oportunidades que são dadas para ela e com muita alegria. Né? Se uma criança não está alegre, ela está aborrecida, ela está doente. Né? Então, essa é uma das virtudes que a criança nos ensina e nos convida a refletir também. Uma outra virtude que a criança nos ensina é a simplicidade. Elas precisam do básico para brincar e para sorrir. A criança que mora numa comunidade, com uma condição financeira não muito boa, ela brinca da mesma forma que uma criança que mora num condomínio luxuoso brinca. Ela aproveita aquilo que ela tem e ela vai se divertir com aquilo que ela tem. Olha que coisa linda que nós podemos aprender. Essa simplicidade da criança, aproveitar aquilo que a gente tem em mãos. Então, a criança que está no condomínio, ela brinca com o eletrônico, mas a criança que está na comunidade, ela vai brincar com uma caixa de papelão e ela vai se divertir também. Por quê? Porque o coração da criança, ele está livre de toda esse status, esses clichês, essas questões sociais que nós adultos temos. Que possamos também aprender essa simplicidade da criança, de sermos felizes com aquilo que a gente tem. E uma outra coisa, uma outra virtude que a criança também nos mostra é a questão do preconceito. Amigo é amigo, não importa se ele é branco, se ele é preto, se ele é amarelo, se ele é vermelho, se ele é novo ou se ele é mais velho que ela. Amigo é amigo, todos brincam, todos ensinam, todos aprendem juntos e todo lugar é lugar para a criança brincar. Seja aqui em Tubarão, a criança brinca tanto no bairro Oficinas, como na Vila Moema, como na Madre, como no centro. Então, qualquer lugar é lugar para a criança brincar. Qualquer lugar é lugar para ela fazer um amigo. Tanto que muitas vezes a gente está nesses eventos que fazem, o dia D aqui no centro, tem alguns brinquedos. Quando a gente vê, tem várias crianças que não se conhecem, mas elas já estão brincando e elas não perguntaram para essa criança o que ela tem, onde ela mora, o que de brinquedo ela tem em casa. Não, eles aproveitam aquele momento ali. Então, eles estão brincando e estão se divertindo. E Deus está em todos. E uma outra virtude que a criança nos ensina, que nós adultos a gente chama de resiliência, que seria a capacidade de superar com mais facilidade, com mais leveza as dificuldades da vida, E a criança, o que ela nos ensina? Machucou? Doeu? Passou. É naquele momento ali, E o que elas ensinam, com isso? Às vezes um amigo machucou, às vezes Alguém ainda tem alguma dúvida de que as crianças são um símbolo de pureza e simplicidade? A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo o pensamento de orgulho e egoísmo. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo de pureza. Então, meus irmãos, Deus nos capacita, nos dá discernimento por meio de vários exemplos de Jesus. E que nós podemos nos esforçar para que sejamos também trabalhadores dedicados do Cristo, nessa tarefa
né, que muitas vezes é nos colocada de conduzir essa criança nesses caminhos. Aproveitar essa oportunidade enquanto elas ainda estão nessa fase inicial que são moldáveis. Que sejamos seres humanos que criam seres humanos ainda melhores. Que possamos sempre nos contentar com pouco, assim como as crianças. Que possamos valorizar e nos encantar com as pequenas coisas do dia a dia. Que possamos enxergar o mundo com os olhos de criança, com os olhos cheios de alegria, que possamos nos deslumbrar quando nos mostram algo que a gente nunca viu e que possamos também nos deslumbrar com aquilo que a gente já conhece, olhando de um jeito diferente, pensando como que essa criança olharia para isso. Como que a criança faria nessa oportunidade? Para que a gente chegue um pouquinho perto dessa pureza, para que a gente consiga compreender o que é essa pureza de coração, o que é ser simples de coração. Então, que a gente possa enxergar o mundo com essa alegria, com esse deslumbramento, com mais levezas, e que a gente possa dizer, assim como Jesus disse, deixem vir a mim os pequeninos, deixem que as crianças cheguem e nos ensinem. Olhemos para elas com um olhar de que elas possam nos ensinar, e que elas nos ensinam muitas coisas, mas a gente precisa estar aberto para isso e ver o que essa criança está tentando me ensinar com aquele gesto, com aquele comportamento, Que o apelo de Jesus aos discípulos possa continuar ecoando em nossas mentes, no nosso coração, que esse apelo de deixai vir a minhas criancinhas, não impeçais, não coloquem obstáculos, que esse apelo continue ecoando nas nossas mentes, nos nossos corações, no coração de cada pai, de cada mãe que está aqui presente, de cada profissional que trabalha com criança, de cada avô, de cada avó, de cada adulto que convive e que tem essa linda oportunidade de acompanhar essa fase tão linda da vida e que muitas vezes passa tão despercebida, a fim de que elas possam receber todos os ensinamentos e exemplos, da vivência desse amor de Jesus. Que nós, enquanto adulto, possamos sempre mostrar para essa criança. Levemos nossas crianças até Jesus, assim como fizeram aquelas mães, aqueles familiares, Desde pequena, se nós levarmos ela até Jesus, elas com certeza vão ter a oportunidade de seguir os caminhos do bem. E eu agradeço a todos, Acredito que essa a mensagem que eu queria e que eu tentei passar para vocês, da importância de a gente deixar essas crianças nos ensinarem, deixar essas crianças nos mostrarem o quão importante é a gente valorizar cada pequena coisa que acontece no nosso dia a dia. A minha gratidão a todos os seres de luz que puderam me acompanhar até aqui, para que eu conseguisse, passar essa mensagem até vocês. Boa noite e gratidão. A gratidão é toda nossa,
Flávia, pela mensagem, belíssima mensagem. Quando falamos de criança, onde tem criança tem leveza, tem liberdade. E é maravilhoso sermos tocados desta forma e talvez muitos de nós, como a mim mesmo, revisitamos um pouco nesses minutos que aqui estamos, talvez um pouco das nossas trajetórias, né? Uma linda mensagem, como disse Jesus, né? Quem não se assemelhar a uma criança não entrará no reino dos céus. Que possamos então, mais uma vez, nos aconchegarmos em torno da prece, guardando essa mensagem em nossos corações, agradecermos a Jesus, a Deus, aos bons espíritos, possamos visitar neste momento o nosso ambiente doméstico, o nosso lar, esse lugar que é o santuário das almas, para aí que possamos viver cada dia o seu dia como a criança, predominando a simplicidade, a humildade, o bem, a união, a paz, a harmonia. Que possamos nos tornar essas cartas vivas, dessas virtudes, deste ambiente, aonde todos nós somos acolhidos. Abençoe, Senhor, todas as famílias do mundo inteiro. Que deste ponto de luz, desta casa de oração, possamos juntos, com os nossos pensamentos envolvidos na presença de Jesus, refletir essa luz a todos os rincões, a todos os corações, encarnados e desencarnados, para que o bem se faça sentir em todos, porque todos somos irmãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa por caridade as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cair nas tentações do mundo. Livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. A nossa gratidão por este momento, humildemente pedimos permissão aos bons espíritos para finalizarmos a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus.